Muito bem, meus irmãos, então nós já louvamos o Senhor e agora nós temos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor a partir da exposição da sua santa palavra. Nós estamos numa série no Evangelho de Marcos. O nosso propósito é pregar aos domingos pela manhã e à noite até o final do ano e assim concluir a exposição do Evangelho de Marcos no último domingo de dezembro. Então eu queria convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje pela manhã nós estaremos meditando nos versos 12 e 13 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 12 e 13, palavra do Senhor para os nossos corações. Esses dois versos tratam sobre a tentação de Jesus. Aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, nós louvamos a Deus pela sua vida e queria convidar você também a pegar aí a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Dá para a gente ler junto esse texto? Para a gente decorar esse texto, guardar no nosso coração? Vamos lá? E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Ó Pai, a Tua palavra foi lida e agora encontra-se aberta diante de nós para a nossa reflexão, para a instrução da Tua igreja nesta manhã. Ó Deus, eu reconheço a minha fraqueza, a minha pequenez, a minha finitude diante de uma tarefa tão grande como essa, de expor a Tua palavra. Principalmente esse texto, Senhor, que é um texto soleníssimo. E eu quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar trazendo luz à minha mente, discernimento ao meu coração, temor e tremor na exposição da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos ouvir e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Que o Teu Espírito abra esse texto para nós e nos esclareça e nos faça contemplar as maravilhas da Tua lei. É no nome do Teu Filho amado que nós oramos e desde já te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, nós estamos, conforme eu já anunciei, numa série no Evangelho de Marcos. E nós já vimos que o capítulo 1 de Marcos, ele tem como a primeira unidade de pensamento dos versos 2 até o verso 13. Nós temos aqui um único parágrafo, uma única perícope, que pode ser subdividida, como nós fizemos, mas sempre levando em consideração que nós estamos trabalhando com uma perícope só, uma unidade de pensamento só. O que Marcos está fazendo aqui, nesta primeira unidade de pensamento do seu evangelho? Ele está mostrando para nós a preparação de Jesus para o início do seu ministério. E como é que ele coloca isso para nós? Primeiro, mostrando o precursor do ministério de Cristo, aquele que veio anunciando a pessoa do Cristo, aquele que veio falando sobre o Messias, preparando o caminho para o Messias, que é João Batista. Então nós vimos aqui o ministério de João Batista. Depois
nós vimos Jesus sendo batizado por João no Rio Jordão. E a ideia aqui desse batismo é que Jesus, apesar de não ter pecado, apesar de não ter nada para se arrepender ou confessar, ele submete-se ao batismo de João, que era um batismo de arrependimento, porque ele se identificou conosco, ele se identificou comigo e você como pecadores. Ele está carregando sobre si mesmo os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então, identificando-se conosco, ele vai submeter-se a esse batismo de arrependimento para cumprir assim toda a justiça. E a última coisa que Marcos vai mostrar para nós aqui, ainda nesta fase de preparação para o ministério de Cristo, é que após o batismo, após Jesus ter sido batizado e ungido pelo Espírito Santo, ter a voz do Pai testemunhando a seu respeito, Jesus é conduzido, ou como diz aqui a expressão de Marcos, e nós vamos ver que é uma expressão muito forte, Jesus é impelido pelo Espírito, o Espírito Santo, para ir ao deserto, para ser tentado por Satanás. Por quê? Porque lá no batismo, Jesus havia recebido aquela palavra do Pai dizendo que ele era o seu filho amado. E aqui no deserto, na tentação com o diabo, Jesus vai provar que de fato é o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. E como alguns teólogos também dizem, ele vai mostrar para nós que também ele é o Filho do homem. Ele é um homem, ele é um ser humano, ele é 100% Deus, 100% homem. Por isso que ele vai ser tentado. Ele se identificou conosco no batismo e aqui na tentação ele vai se identificar conosco nas nossas provas, nas nossas dificuldades, nas nossas tentações. Ele vai sofrer todo tipo de tentação, assim como eu e você, se identificando conosco também nesta área. Algumas coisas eu gostaria de destacar aqui, à guisa de introdução, para a gente entender esse texto. Como eu disse na oração, meus irmãos, esse texto é soleníssimo. Eu diria que quando nós lemos esses 2 versículos, nós temos que tirar as sandálias dos pés, porque estamos pisando aqui em terra santa. Nós estamos diante de um dos textos que desafia a mente humana mais perscrutadora. A mente teológica, por mais finíssima que seja, ela é desafiada ao ler esse texto. Por quê? Primeiro, porque o texto está falando que Jesus, aquele que acabou de ser declarado que ele é o Filho de Deus, e que isso significa dizer que ele é Deus, ele agora está sendo conduzido pelo Espírito, o Espírito Santo, para ser tentado por Satanás. Como é que Deus pode ser tentado? Se ele é Deus, como é que ele está sendo tentado? Só que, conforme eu falei, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Deus não pode ser tentado e Deus não tenta ninguém, conforme diz a carta de Tiago, mas Jesus era 100% homem. E como homem, ele está sendo tentado. Mas como diz o Dr. William Hendricks no seu comentário, isso não resolve para nós a dificuldade. Continua sendo um mistério. Continua sendo um desafio para a nossa compreensão olhar para esse texto e ver que Jesus, que é 100% Deus e 100% homem, e como nós aprendemos na teologia, quando essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, elas se uniram, aquilo que na teologia chama-se união hipostática, elas se uniram para nunca mais essa união ser desfeita. Ele é 100% homem, 100% Deus. Quando nós olhamos para isso, esse texto, ele fica sendo um mistério para nós. Ou seja, Jesus foi tentado como homem. Mas mesmo como homem, quando nós lemos
a palavra do Senhor e meditamos nessa palavra com mais profundidade, nós aprendemos que a tentação de Jesus, mesmo sendo como homem, não é igual à nossa. Por quê? Porque quando eu e você somos tentados, nós somos tentados pela voz de Satanás. Satanás, ele nos tenta. Mas quando Satanás sussurra nos nossos ouvidos uma tentação, ele encontra no nosso interior aquilo que a Bíblia chama de cobiça, como diz na carta de Tiago. Cada um de nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando esta nos atrai e nos seduz. Então você tem uma tentação externa e interna. Eu e você sofremos tentações externas e internas. O diabo externamente sussurra nos nossos ouvidos e internamente a cobiça que está lá no nosso coração, ela dá vazão ao pecado. Jesus, ele foi tentado externamente, de forma literal, concreta, mas internamente Jesus não tinha cobiça, não tinha mancha, não tinha a marca do pecado, a queda na sua vida. Não significa dizer que ele não foi tentado. Hebreus vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, mas ele não caiu. Mas o que significa dizer é que a tentação de Jesus, ela veio pura e simplesmente externa. O diabo tentou Jesus a partir desse viés externo. A outra coisa que deve chamar a nossa atenção aqui, para a gente começar a entender o texto, e eu já dei assim de relance, é que não só esse Deus homem, esse Deus todo-poderoso que se fez homem, que assumiu a carne humana, a natureza humana, não só esse homem que também é perfeito, que nasceu completamente sem pecado, mas o que nós temos aqui, meus irmãos, é o seguinte: quando você lê os evangelhos, sempre lembre disso. Os evangelhos são narrativas para mostrar para nós, principalmente numa ocasião como essa, de que Cristo é o segundo Adão. É o representante da raça eleita, da igreja, do povo de Deus, dessa nova sociedade, desse novo povo. E assim como Adão foi tentado lá no paraíso e caiu, pecou, e com ele toda a raça humana, porque ele era o representante da raça humana, Cristo, o segundo Adão, vai ser tentado, não no paraíso, mas no deserto. E aí, uma vez tentado, lá no deserto, o segundo Adão, vencendo Satanás, ele agora pode, como representante da raça, abençoar toda essa raça eleita, que é a igreja, que é o povo de Deus. Ele é o nosso representante, o nosso segundo Adão. O primeiro caiu, e com ele nós caímos. O segundo foi vitorioso, e com ele nós somos também vitoriosos. Já pensou que coisa extraordinária? Cristo é esse segundo Adão, esse segundo representante, esse segundo cabeça que venceu Satanás no território mais inóspito, mais difícil que alguém possa imaginar. A outra coisa interessante aqui, é preciso a gente entender que aqui não se trata, meus irmãos, e eu vou explorar mais um pouco quando eu começar a expor o versículo, aqui não se trata de Satanás vindo para tentar Jesus. Aqui se trata de Jesus invadindo o território de Satanás e destruindo ele no seu território. É a batalha do Rei dos Reis, aquele que Marcos está colocando como o Rei do universo, como o Rei soberano, que também é servo, mas esse rei está enfrentando agora o seu adversário, Satanás, no seu território, para vencê-lo, para destruí-lo, para declarar a sua
vitória. Esse texto, meus irmãos, tem para nós lições preciosas. E como eu disse na oração, eu reconheço as minhas limitações. Mas eu espero em Deus, que Deus possa abrir o nosso entendimento para a gente entender esse texto e tirar daqui lições para a nossa vida. Olha aí com a sua Bíblia aberta e vamos, à medida que a gente for lendo o texto, nós vamos expondo e aplicando para a nossa vida. O texto começa dizendo assim: e logo, imediatamente. É interessante que essa expressão aqui, e logo, ou dependendo da sua versão, imediatamente, em seguida, é a expressão mais usada no Evangelho de Marcos. Se você olhar o Evangelho de Marcos, 41 vezes Marcos utiliza essa expressão aqui, e logo, imediatamente, em seguida. Quando eu iniciei a exposição, eu disse que o Evangelho de Marcos é um evangelho de ação. No Evangelho de Marcos, Jesus está sempre em ação. Ele sai de uma cena para outra, sem intervalos, sem tempo. E aqui está dizendo o seguinte: e logo, imediatamente. Imediatamente, o que nos faz lembrar? O que veio antes? O batismo de Jesus. Jesus havia sido batizado por João Batista. Olha como é que diz o versículo 9. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo, em seguida, aquela cena do batismo, aquele momento da unção com o Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo sobre Jesus, da palavra de aprovação do Pai, do testemunho que o Pai dá a respeito do Filho, e logo, imediatamente após a glória do batismo de Jesus, diz o texto, o Espírito o impeliu para o deserto para ser tentado por Satanás. Isso aqui deve chamar a nossa atenção, porque Jesus sai da glória do batismo para a arena da tentação. Jesus sai, como diz alguns comentaristas, do sorriso do Pai para a carranca do inimigo. Jesus sai daquele momento onde o Pai está testemunhando a seu respeito, onde nós vemos toda a glória da Trindade sendo manifestada. Jesus sai daquele momento apoteótico para um momento de tentação. Você já pensou que coisa? Isso aqui deve nos chamar a atenção, meus irmãos. Porque as maiores provas ou tentações da nossa vida acontecem depois das maiores vitórias da nossa vida. Quando nós estamos no auge, quando nós estamos sendo aclamados, aplaudidos, quando nós estamos recebendo a aprovação, o sorriso, o agrado, o testemunho, nós devemos ter cuidado, porque geralmente, depois de um momento de glória, vem um grande momento de provação ou de tentação na nossa vida. Jesus sai da cena do batismo, onde ele é declarado Filho de Deus, onde ele recebe o Espírito Santo, onde o próprio João testemunha a seu respeito, imediatamente para a arena da tentação. E logo, imediatamente. Mas olha o que é que diz o texto. E logo o Espírito o impeliu. Só Marcos tem essa expressão. Mateus e Lucas colocam que o Espírito conduziu ou guiou. Eles dão uma suavizada na narrativa. Mas Marcos vai usar aqui uma palavra extremamente forte. Vai dizer que o Espírito aqui com E maiúsculo, o Espírito Santo,
aquele mesmo Espírito que desceu sobre a pessoa de Jesus lá no Rio Jordão, na hora do batismo, aquele Espírito que desce em forma ou como uma pomba, esse mesmo Espírito vai impelir Jesus para o deserto, para ser tentado por Satanás. E a palavra impelir aqui, ela aparece no Evangelho de Marcos pelo menos 11 vezes. E às vezes que ela aparece, ela geralmente está ligada a expulsar demônios, ou expelir demônios. Ela é usada para isso. Aqui mesmo no Evangelho de Marcos, se você for lá para o versículo 35, se você dá uma olhadinha aqui, quando Jesus ele vai expulsar demônios, a palavra que é utilizada, se você olhar aqui na narrativa do capítulo 1, você vai ver no final do capítulo pelo menos 3 ocasiões em que é usada a palavra expelir demônios. Qual é a ideia? Essa palavra aqui é uma palavra muito forte. Ela expressa força. É você conduzir com força, ou mandar embora, expulsar, expelir. Só que o texto está dizendo que o Espírito Santo fez isso com Jesus. O Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Ou seja, a ideia, no primeiro momento, é que o Espírito Santo pegou Jesus e fez com que Jesus fosse o mais rápido possível para o deserto. E se a gente for usar a palavra no seu sentido mais forte, é que o Espírito Santo fez isso com toda a força. A questão é, Jesus não estava querendo ir? Jesus estava relutante, por isso que o Espírito o impeliu? Por isso que o Espírito vai agir de forma tão forte? A maioria dos exegetas reformados entende o seguinte, que quando o texto está sendo aplicado aqui para a pessoa de Cristo, não traz a mesma ideia de quando é aplicado, por exemplo, para expulsar um demônio, nesse sentido de força, de mandar embora. Mas aqui, o que o Espírito está fazendo com Cristo, não é que Cristo não quisesse ir, não é que ele estivesse relutante, que ele estivesse com medo. Mas o que o Espírito está fazendo com Cristo é mostrando a urgência. Mostrando que a hora havia chegado. Jesus acabou de ser batizado, de se submeter à vontade do Pai, à justiça do Pai. Isso ficou comprovado que ele abraçou a missão de morrer por nós. E o Espírito vai mostrar para ele a urgência dele ir para o deserto, para ser tentado por Satanás, para vencer Satanás no seu território. O Espírito está mostrando que é a hora oportuna. Não pode demorar, não pode esperar. É o momento de Jesus ir ao deserto, após ser ungido pelo Espírito Santo, após ter sido declarado pelo Pai como filho, de ir ao deserto para ser tentado por Satanás. Agora, olha como é que diz o texto. E logo o Espírito o impeliu. É o Espírito Santo. Veja, meus irmãos, nem sempre uma pessoa cheia do Espírito Santo significa dizer que ela está isenta de tentações, de provas, de lutas, de dificuldades. Quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, foi o próprio Espírito. Foi o próprio Espírito. Eu li um comentarista dizendo assim, Deus não tem um filho que não seja tentado. Deus tem um único filho perfeito, e Deus não tem um filho sequer que não tenha sido tentado. Ele pode ser cheio do Espírito Santo, ele pode ter recebido a aprovação do Pai, mas ele vai passar pela arena da tentação. Por isso que diz o texto, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Por que o deserto? Porque Marcos está fazendo aqui um contraste com o primeiro Adão.
Marcos está mostrando para nós aqui que o primeiro Adão, o primeiro representante da raça, ele caiu num paraíso, num lugar belo, num lugar maravilhoso, num lugar que, puxa vida, o diabo tentou sim, mas você tinha todas as possibilidades para não cair. Por exemplo, se o diabo fosse oferecer pão para Adão, que ele transformasse pedras em pães, ele tinha todas as frutas do jardim para comer. Mas no deserto não tem isso. O primeiro Adão caiu num jardim, no Éden, que, como diz a língua original, é o lugar dos prazeres, das delícias, o lugar mais belo, o lugar mais precioso. O segundo Adão, ele vai para o deserto. A questão é, o texto diz, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Mas João não estava batizando no deserto? Como é que o texto diz que Jesus foi levado para o deserto? Alguns intérpretes querem dizer que esse deserto aqui era um deserto mais inóspito, mais perigoso. Esse deserto aqui seria na região da antiga Jericó. Mas outros estudiosos vão dizer o seguinte, que nós devemos olhar para a narrativa da forma mais simples possível, como Lucas faz. Qual é a ideia? Jesus está no Jordão, está na água, e quando ele sai da água, o Espírito impele ele para o deserto. Não para muito longe, mas para aquele próprio deserto, aonde ele estava. E ele vai para o deserto. E no deserto, ele vai ser tentado. Meus irmãos, todo filho de Deus enfrenta desertos na sua vida. Todo filho de Deus, ele passa por um deserto na sua vida. O deserto, como diz o pastor Hernandes, é a escola superior do Espírito Santo. É o lugar onde Deus molda a nossa vida, o nosso caráter, onde Deus constrói a nossa história, onde o nome de Deus vai ser glorificado nas nossas vidas. É exatamente no deserto. E o que é interessante aqui, que alguns estudiosos vão levantar, é que aqui está também fazendo um paralelo com a história de Israel. De que Israel sai da glória da libertação para um deserto de lutas e de provas. É a mesma história. É o mesmo modus operandi de Deus. Jesus foi para o deserto. E lá no deserto, ele vai enfrentar todo tipo de tentação e de provação. Como é que diz o texto? E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu, preste atenção nisso aqui, 40 dias sendo tentado por Satanás. Quando você olha os textos paralelos de Mateus e Lucas, que são mais detalhados, a ideia que a gente tem, a impressão que a gente tem, é que a tentação de Jesus aconteceu no final dos 40 dias, quando o diabo chega para ele e joga aquelas 3 tentações que estão registradas em Mateus e Lucas. Mas o que Marcos está dizendo para nós é que logo o Espírito impeliu Jesus para o deserto, e lá no deserto ele permaneceu 40 dias e 40 noites. Como? Sendo tentado por Satanás. A tentação de Jesus foi ao longo dos 40 dias. Não foi um dia, não foi uma noite, não foi simplesmente aquilo que está colocado lá em Mateus e Lucas. Ali foi o último golpe do diabo, ali foi a cartada final, quando ele coloca aquelas 3 tentações. Mas o que o texto está dizendo, preste atenção, onde permaneceu 40 dias sendo.
Ao longo dos 40 dias, Jesus permaneceu sendo tentado por Satanás, ininterruptamente, constantemente, ao longo dos 40 dias. Agora eu concordo com o Dr. William Hendricks quando ele diz que nós não devemos ficar especulando que tentações foram essas. Mateus e Lucas colocam 3: tentações físicas, tentações psicológicas, tentações espirituais. Mas algumas pessoas, quando olham esse texto e descobrem que Jesus foi tentado ao longo dos 40 dias, que em todo esse tempo ele foi tentado, as pessoas começam a especular que tipo de tentação Jesus sofreu. Porém, meus irmãos, o ponto aqui é que Hebreus capítulo 4, versículo 15, vai dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Lá em Lucas, olha lá Lucas capítulo 4, para você ver o que diz Lucas capítulo 4 sobre essas tentações de Jesus. É um relato mais detalhado. E quando você chega no versículo 13, diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Hebreus vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, mas não caiu. Lucas está dizendo que ele sofreu tentações de toda sorte. Imagina aí, meus irmãos, ao longo de 40 dias, ao longo de noites e mais noites, o Senhor Jesus está sendo tentado em todas as áreas da sua vida, em todas as circunstâncias que um ser humano pode enfrentar, em tudo aquilo que o inimigo era capaz de colocar diante dele. O que o texto de Hebreus vai colocar para nós, e eu espero nas aplicações chamar a atenção mais uma vez para isso, é que Jesus, aqui quando ele se identifica conosco, principalmente nas nossas provações e tentações, Jesus ele vai sofrer todo tipo de tentação que eu e você sofremos, e agora, como sumo sacerdote, ele pode ter misericórdia de nós, se apiedar de nós, porque ele conhece cada uma das nossas dificuldades, tentações e provações. Por isso que ele se compadece de nós. Ele sabe o que nós enfrentamos. Essa é uma das razões de Jesus ter sido tentado. É porque como Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele conhece todas as coisas, sim. Mas como homem, ele precisava se identificar conosco. E ele se identificou no batismo. Ele assumiu toda a nossa culpa, todos os nossos pecados. Mas ele vai mais profundo. Ele vai enfrentar toda sorte de tentação, assim como eu e você enfrentamos, para que lá na frente ele possa dizer: eu sei o que ele e ela passam, o que ele e ela enfrentam. Eu sei, porque eu enfrentei todas essas tentações. O texto diz: onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Agora veja um detalhe que só Marcos coloca: estava com as feras. Você já pensou que coisa? Nessa época aqui, o deserto, esse deserto aqui da Judéia, dizem os estudiosos que era muito comum nessa região aqui, onde João estava batizando e onde Jesus vai ser tentado por Satanás, era muito comum ter feras, hienas, panteras, até leões e chacais. Jesus está ali e ele está sendo provado em todas as coisas, e ali também tem perigos de feras selvagens. De feras selvagens. Mais uma vez, o texto está fazendo um contraste com o Jardim do Éden.
Porque lá no Éden, o homem está num jardim maravilhoso, ele está em comunhão com a criação, ele está em comunhão com os animais, ele deu nome aos animais, ele está em paz com todas as coisas e mesmo assim ele caiu. Jesus está num lugar inóspito, terrível, enfrentando fome, sede, calor, frio e, além do mais, feras selvagens. Leões, hienas, panteras, todo tipo de feras selvagens. Alguns comentaristas dizem que nós podemos imaginar aqui também Daniel na cova dos leões. O que provavelmente aconteceu aqui é que o pai fez com que aqueles leões, ou panteras, ou hienas, ou aqueles animais selvagens, aquelas feras que estavam ali no deserto, não ferisse a Cristo assim como ele fez com Daniel. Mas o fato é que Jesus está ali enfrentando todas essas provas, tentações, por mim e você. Mas diz o texto, mas os anjos o serviam. Há uma discussão entre os estudiosos quanto a essa expressão aqui, mas. A tradução, o texto grego, ele tanto dá margem para esse mas, como ele pode ser traduzido por e. Se você tiver outra tradução, você vai ver que alguns estudiosos, principalmente a Nova Almeida atualizada e outras traduções, já colocam, estava com as feras e os anjos o serviram. Por quê? A ideia do mais aqui faz um contraste com as feras. Ou seja, Jesus estava com as feras, mas os anjos o serviam. Só que a ideia que muitos estudiosos reformados entendem é que o texto seria melhor esclarecido assim: ele estava com as feras e com os anjos também. E os anjos vão servir o Senhor Jesus. Com um detalhe, os anjos, eles só vão aparecer para servir o Senhor Jesus no final da tentação, quando Satanás é expulso. Então não faz sentido você fazer esse contraste entre feras e anjos. Ele estava com as feras e também os anjos o serviram no final. Os anjos são espíritos ministradores que servem à igreja de Deus, ao povo de Deus. Nós cremos em anjos. Nós cremos no ministério dos anjos, na ação dos anjos. O texto é curto. O texto é simples, é uma narrativa condensada. A questão é, quais são as lições que a gente pode tirar daqui? O que a gente pode aprender desse texto? Apreender desse texto para a nossa vida? Aqui, meus irmãos, é onde está o X da questão. Nós vemos aqui nesse texto, primeiro, nós vemos aqui nesse texto a ação do Espírito Santo. Segundo, nós vemos a obediência de Cristo. Terceiro, nós vemos a artimanha de Satanás. Ele vai tentar o Senhor. Nós vemos aqui a presença das feras e dos anjos. A questão é, quais são as lições que nós podemos tirar desse texto para a nossa vida? O que esse texto tem a ver conosco, hoje, aqui, pela manhã, no templo da igreja do Pirangi, e para você que está nos acompanhando através do canal do YouTube? Algumas coisas eu quero colocar e encerrar a pregação dessa manhã. Primeiro, em primeiro lugar, como eu disse, Jesus Cristo é aquele que foi tentado, que foi provado em todas as coisas, mas não pecou. E quando nós lemos a carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 15, capítulo 2, verso 14 até o 18, quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós vemos que ele fez isso porque nós tínhamos a necessidade de um sumo sacerdote que conhecesse tudo aquilo que nós enfrentamos, para que ele se compadecesse das nossas fraquezas. Jesus entende o que eu e você
passamos diariamente, porque ele também passou. Você já pensou que consolo isso traz para nós? Você já pensou que alegria isso pode produzir no nosso coração? Que esperança, que confiança deve existir em nós? Na hora que eu e você estamos sendo tentados, provados, nós temos alguém para recorrer que vai nos entender, que sabe o que nós estamos enfrentando, porque ele passou por isso, ele enfrentou isso, toda sorte de tentação, Ele não caiu, mas ele passou por todas as provas, todas as tentações que nós enfrentamos. Então, meu amado irmão, não tenha medo, não tenha vergonha de abrir o seu coração diante do Senhor, de contar os seus pecados, as suas transgressões, de contar aquilo que está mexendo com você, lá no mais recôndito da sua alma. Coloque diante do Senhor, Ele entende você. Ele entende você. Ele sabe o quanto você está sofrendo com isso. Ele entende você. A outra coisa que nós podemos tirar daqui meus irmãos, isso aqui é algo extremamente importante para nós. Nós precisamos aprender que o diabo não é um mito, não é um ser lendário, não é uma imaginação dos homens, não é uma criação dos teólogos. O diabo existe. O diabo existe. É um ser pessoal. É um espírito, mas uma personalidade. E tem muita gente, meus irmãos, que vive a vida como se o diabo não existisse. Como se Satanás não fosse real. O texto diz aqui: e logo o espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Sabe o que quer dizer essa palavra aqui? Adversário. Mateus e Lucas vai colocar como diabo, acusador, caluniador. O diabo é o nosso adversário, o nosso acusador, o nosso caluniador, aquele que quer destruir as nossas vidas, aquele que quer nos colocar no chão. Mas parece, meus irmãos, que tem crente que não acredita mais na existência do diabo. São liberais. Acham que nós estamos falando de um ser mítico, lendário, de uma figura totalmente mitológica. Não, o diabo existe. O diabo existe. E se ele teve a ousadia de tentar o Filho de Deus, de encarar o Filho de Deus, mano a mano, quanto mais a mim e você. Se o diabo tentou Jesus, que havia acabado de receber o Espírito Santo, de ter a aprovação do Pai, quanto mais eu e você. Então, meu amado irmão, você pode ser um homem de oração, uma mulher de oração, você pode estar cheio até a tampa do Espírito Santo, você pode ser presbítero, pastor, diácono, o que for. Não brinque com o diabo. Porque se você brincar com o diabo, você vai ver a sua queda. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem muito crente que diz assim: a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia não diz isso. Quando você citar a Bíblia, cite a Bíblia de forma correta. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos, porém, a Deus, aí sim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A ideia é: esteja debaixo da proteção de Deus, da autoridade do Senhor. É como um pintinho que está debaixo das asas da galinha. Vai mexer com ele. Vai mexer com ele. Agora enfrenta o diabo sozinho. Vai catucar o diabo com vara curta sozinho. Sem estar sujeito a Deus, debaixo das asas do Altíssimo, da proteção do Senhor, para ver o que acontece na sua vida. Então não brinque com Satanás, não brinque com o diabo. Muita gente brinca. Muita gente brinca. O diabo é astuto. Está achando que ele se deu por vencido aqui na tentação de Jesus? Lucas diz que ele deixou Jesus até momento oportuno. Jesus venceu todas as tentações do diabo.
No final ele dá uma ordem para Satanás: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Está achando que o diabo colocou o rabinho entre as pernas e foi embora com medo para nunca mais voltar? Não! Diz o texto que ele foi embora até momento oportuno. E quando nós lemos o Evangelho, o diabo vai voltar em vários momentos para tentar Jesus, para procurar destruir Jesus, com pessoas endemoniadas, levantando autoridades, até levar Jesus à morte. E tem muito crente que fica brincando. Tem muito crente que fica na arena da tentação. Cuidado, querido, cuidado. A outra coisa que nós aprendemos aqui é que se nós queremos vencer as tentações, meus irmãos, nós devemos aprender com Jesus. O que Jesus fez? Jesus orou, Jesus jejuou, Jesus estava cheio do Espírito Santo, Jesus conhecia profundamente a palavra de Deus e ele vai vencer o diabo com a palavra de Deus. Não tem segredo, irmão, não tem mistério. Se você quer vencer as tentações na sua vida, se você quer vencer Satanás, se você quer viver uma vida vitoriosa, se você quer viver uma vida de fato que glorifique a Deus, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar o enchimento do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, e você tem que conhecer a palavra de Deus. Você vence o diabo com a palavra de Deus, empenhando a palavra. O diabo usava a palavra, distorcendo a palavra, e Jesus citava a palavra no seu sentido correto, exato, e assim ele venceu Satanás. Por que muito crente cai? Por que muito crente está na sarjeta? Por que nós temos muitos divórcios na igreja? Por que nós temos muito adultério na igreja? Por que nós temos muitos pecados no meio do povo de Deus? Não tenha dúvida, está faltando oração, está faltando jejum, está faltando palavra, está faltando a busca pelo Espírito Santo, está faltando uma vida de obediência, de submissão à vontade de Deus. Uma busca por Deus. Se você orando, jejuando, lendo a Bíblia, buscando o Espírito Santo, já é difícil, imagine você não fazendo nada disso. Então a pessoa não ora, não lê a Bíblia, não jejuma, não lê a palavra, não vem para a igreja, não busca a Deus e quer vencer Satanás. Como? Como você vai vencer o diabo? Se você quer vencer o diabo, aprenda com o seu mestre Jesus. Ore, jejum, busque o Espírito Santo, leia a palavra, tenha uma vida de comunhão com Deus. Aí você vai vencer Satanás. Mas se você não tiver isso, meu irmão, você é simplesmente um bonequinho na mão do capeta. Um bonequinho na mão do capeta. Ele vai deitar e rolar na sua vida. Ele vai deitar e rolar. Esse texto coloca para nós que se nós queremos vencer Satanás, nós temos que ter uma vida de comunhão com Deus. Jesus venceu Satanás porque ele estava submisso ao Pai, em comunhão com o Pai. Ele estava cheio do Espírito Santo. Por isso que ele venceu Satanás. Ele enfrenta o diabo. E ele consegue vencer o diabo. Eu não sei, meu irmão, qual é a tentação que você está passando. Qual é a prova. Mas eu sei de uma coisa e eu termino com isso. Nunca diga que você está sendo tentado por Deus. Há uma grande diferença quando nós usamos aqui a palavra tentação. E o texto está dizendo assim, tentado por Satanás. E quando alguém é tentado no sentido de provado, porque essa palavra pode ser usada também para provar ou testar, quando alguém está sendo testado por Deus. Vamos entender isso aqui e eu concluo a mensagem. O texto diz, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, para ser tentado. Se o texto parasse aqui, nós poderíamos traduzir essa palavra como teste, provação. Quando Deus manda você
para a arena do teste, da aprovação, Deus está querendo aprovar você. É um atleta, por exemplo, quando você pega um atleta e você coloca ele para fazer um exercício mais forçoso, a ideia não é destruir o atleta. A ideia é fortalecer as musculaturas do atleta. Essa é a ideia. Então, quando Deus nos coloca diante de algumas situações da nossa vida, quando Deus permite que nós enfrentamos algumas situações da nossa vida, isso é uma prova, não uma tentação, porque Deus não quer nos destruir, Deus quer nos aprovar. O que estava acontecendo aqui com Cristo? Quando o Espírito Santo está impelindo Jesus para o deserto, para ser tentado por Satanás, ele estava simplesmente querendo que Jesus fosse lá e comprovasse que ele é o Filho de Deus, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o Messias, e vencesse Satanás, e isso ficasse claro para tudo e para todos. Da parte de Deus é a aprovação. Agora o diabo. Não, o diabo ele procura com a tentação destruir você, arruinar você. Da parte de Deus era que Jesus fosse aprovado e declarado sim, como Filho de Deus, Filho do homem, como Messias, o Todo-Poderoso, o Rei. Da parte do diabo, ele queria que Jesus fosse destruído e ficasse comprovado que ele não era o Filho de Deus, que ele não era o Todo-Poderoso, que ele não era o Messias. O diabo quer destruir Jesus. Então, quando você estiver sendo tentado, nunca pense que aquilo ali veio da parte de Deus para destruir você. Porque se for da parte de Deus, é para aprovar você, é para fazer você crescer mais um pouco. Agora, quando você estiver sendo tentado e essa tentação for de Satanás, saiba que ela vem para destruir você, para arruinar com sua vida, para destruir a sua reputação, para destruir a sua família. Por isso que Tiago vai dizer, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Tentar no sentido de colocar você numa situação para que você caia, para que você seja destruído. Agora, há momentos em que Deus nos coloca em situações onde nós vamos ser provados, testados, para ficar claro que nós somos seus filhos, que nós temos a Ele como único Senhor, como único Rei das nossas vidas. Assim como Ele fez com Jó, Ele pode fazer comigo e com você. Agora, nós precisamos aprender uma coisa importantíssima. Nunca busque tentação na sua vida. Nunca busque. Você não tem noção do quão fraco você é. Eu não tenho noção do quão fraco eu sou. Então, a nossa oração tem que ser: Senhor, livra-me das tentações. Senhor, tem misericórdia de mim. Põe a mão sobre mim, Senhor. Eu já contei aqui, mas está sendo transmitido e tem visitantes na igreja. Eu conheci um irmão que um dia, conversando com ele, um senhor casado, pai de família, já de meia idade, muito orgulhoso. E ele disse assim: pastor, eu só digo que o diabo existe e que ele é poderoso no dia que ele me fizer cair. No dia que ele me fizer cair em adultério, aí eu digo que ele é forte. Eu sou um crente, cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, um homem de oração, um irmão pentecostal, desse pentecostal mesmo, como diz aí, canela de fogo. E eu disse assim: meu irmão, você não tem noção do que você está dizendo. Você não tem noção do que você está falando. Peça misericórdia a Deus. Não, eu estou dizendo, o diabo pode botar uma mulher na minha frente. Por incrível que pareça, meus irmãos, não deu 6 meses. Não deu 6 meses. Flagraram esse irmão naquela praça, que é chamada Praça do Beijoqueiro, lá perto ali da linha do trem, no bairro Nazaré, com uma prostituta. E não era uma dama de Hollywood, não. Não era uma Miss Universo, não. Uma prostituta da mais ralé que possa existir. Esse irmão foi pego.
E o casamento dele foi uma derrota. Foi envergonhado. Sabe por quê? Porque brincou com aquilo que não deveria brincar. A nossa oração deve ser: Senhor, livra meus pés da queda. Me livra da tentação. Me cubra com teu sangue. Me enche do teu espírito. Me dá temor, Senhor. Me dá conhecimento da tua palavra. Me faz orar mais, jejuar mais. Me faz ter uma vida mais consagrada a ti. Senhor, guarda minha casa, guarda meu casamento, guarda meus olhos. Senhor, me ajuda. Senhor, me proteja. Senhor, me livra das tentações. Porque se você não fizer isso, meu amado irmão, você vai ser derrotado, envergonhado. Envergonhado. Mas como dizia Antônio Vieira, esse sermão aqui não é para assustar você. Porque o diabo é um inimigo, pelo menos 3 vezes, só na tentação de Jesus, 3 vezes derrotado. E o inimigo 3 vezes derrotado e caído. Nós não devemos temer, porque o nosso Senhor o venceu. Jesus venceu o diabo. Ele triunfou sobre o diabo. Ele é o rei dos reis. Ele venceu o seu arqui-inimigo, o seu adversário. E a partir daqui, você vai ver no Evangelho de Marcos, Jesus venceu o diabo na tentação. E ele agora vai invadir a casa do valente. E vai expulsar demônios. Vai curar pessoas. Vai libertar pessoas para a glória de Deus. Jesus invadiu o território de Satanás. Venceu ele. E vai cada vez mais avançando o reino, avançando o reino. O diabo é um ser caído, derrotado, humilhado. Humilhado, porque Jesus o venceu na cruz de uma vez por todas. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que aplique essa palavra no nosso coração e que a gente saia daqui pensando, refletindo. Como eu disse, eu sei das minhas limitações. Há tanta coisa que eu gostaria de dizer aqui, mas a memória falha, não lembro muito bem aquilo que eu estudei, ou não tenho a capacidade de penetrar na profundidade desse texto. Eu sei disso, mas eu sei também que aquilo que foi dito, o Espírito Santo pode usar para mudar a sua vida, para transformar a sua vida. Talvez você está assistindo agora e você caiu numa tentação, você está na sarjeta, você está na lama. Jesus que venceu o diabo, ele pode levantar você, restaurar você para a glória dele. E aqui também, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais são as suas lutas, quais são as suas tentações, ou qual é a tentação que você está enfrentando esta semana, mas em nome de Jesus, vamos pedir ao Senhor que nos livre dela e que nos dê vitória para a glória dele. Fique de pé, meu amado irmão. Ó Pai, que texto soleníssimo, Senhor. Que palavra tão profunda, meu Pai, essa que Marcos está trazendo para nós. Que revela para nós que Jesus Cristo é o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus, e que ele venceu o diabo, ele triunfou sobre o diabo. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, meu Pai, que o teu Espírito Santo, que encheu o teu Filho, possa vir sobre nós agora, nos dando luz, nos dando discernimento, nos dando entendimento desta palavra, e que a gente possa sair daqui, Senhor, com as lições do nosso coração, para a gente viver e triunfar sobre Satanás. Ó Pai, aqueles que nos assistem, meu Deus, que eles tenham sido tocados pela Tua palavra, que eles tenham os seus corações inflamados pela Tua palavra. E se há alguém caído, Senhor, se há alguém na sarjeta, na lama, se há alguém vencido pelo diabo, que o Senhor restaure essa vida para a glória do Teu nome. Que o Senhor traga de volta, ó Deus, essa vida para o Teu rebanho, para a Tua casa, e que ela possa caminhar de forma resoluta para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer por este culto. Quero Te agradecer por este dia. Quero Te agradecer pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão e aqueles que nos acompanham, ó Deus, nos canais da nossa igreja. Que a Tua boa mão venha sobre nós e continue sobre nós, em nome de Jesus. Amém.